Instituto Jurídico do Concurso Público foi um grande avanço no que tange à igualdade de oportunidades para todos. Na Constituição Federal de 1988, ficou determinado que o provimento de cargos efetivos somente poderia se dar através de um processo seletivo chamado concurso público. Isso eliminava completamente a força daqueles que eram apadrinhados dos poderosos. É o fim do coronelismo, o fim do patrimonialismo na administração pública. Estamos falando de conceitos como impessoalidade, conceitos como isonomia e igualdade de condições. Concurso público é um modo democrático de garantir acesso igual a todos, para que os mais capacitados possam ocupar as melhores funções na administração pública. Entretanto, o Instituto do Concurso Público precisa ainda de algumas evoluções. Vamos exemplificar algumas falhas que acontecem ainda 22 anos após a promulgação da Constituição Federal de 88. Quando você presta um concurso público e você não concorda, por exemplo, com o gabarito, está previsto que existe um recurso à mesma banca examinadora que elaborou o concurso. A banca examinadora pode acatar ou não o seu recurso. E o que acontece se a banca examinadora não concorda? Não existe nada mais que se possa fazer. Muitos tribunais têm se pronunciado como não sendo competentes para poder julgar o mérito das questões relativas a concursos públicos. Ora, então a quem fica a instância recursal na hipótese de não concordar com a decisão da banca examinadora? Vemos que existe a necessidade de uma entidade que possa estar acima das decisões da própria banca que elaborou o concurso, para que ela possa avaliar numa segunda instância os recursos que os candidatos possam impetrar. Mas não só apenas no que tange a concordância ou não com o gabarito. Imaginem, por exemplo, que um candidato não concorda com os termos do edital, não concorda com uma exigência de escolaridade, não concorda, por exemplo, com um programa que é cobrado de um cargo de nível médio, não concorda com o prazo para as inscrições, não concorda com o preço cobrado. A quem recorrer? Entendemos que faz-se necessário haver essa entidade, uma agência, um órgão que possa regular todo o processo de concursos públicos. Afinal de contas, quando uma entidade privada, como essas entidades organizadoras de concursos, são contratadas para prestar um serviço de seleção, é como se fosse uma concessão de um serviço público. E a Constituição Federal estabelece claramente que toda vez que o Estado delega uma de suas atribuições para que o particular exerça em seu nome, é indissociável a função de controle, fiscalização, regulação. Então você muitas vezes pode presenciar uma fraude num concurso público, né? E como é que fica a punição para a entidade organizadora? Se você não tem uma entidade fiscalizadora, se você não tem uma entidade reguladora de todo esse processo. E quando a gente fala, por exemplo, que os concursos públicos, agora falando um pouco sobre os próprios órgãos que lançam os concursos públicos, quando os concursos demoram para serem divulgados, fica aquela espera angustiante, e de repente, sem menor aviso, o concurso sai com um prazo para a prova de apenas 60 dias e o programa totalmente modificado em relação ao concurso anterior. Quem ganha com isso? Ninguém. A administração não ganha porque vai ter candidatos menos preparados. Os candidatos são prejudicados porque têm que se preparar de forma inadequada. E o próprio mercado sofre por conta da impossibilidade de preparar adequadamente os candidatos para o concurso público. Então, por que não criar uma lei que obrigue a administração pública, por ocasião da publicação do orçamento da União no início do ano, o orçamento dos estados, dos municípios, por que não obrigar, por ocasião da publicação do orçamento, já determinar quais os concursos que acontecerão neste ano? No orçamento já vai dizer, e não ter um cheque em branco,
dizendo que existe verba para contratações nesse ano. Não, para esse ano haverá concurso para o INSS, o MPU, tantas vagas. Então, em janeiro, todos já saberiam quais os concursos que vão acontecer esse ano e poderiam se preparar com antecedência. Por que não estabelecer um prazo de 6 meses entre a data do edital e a data da prova, que possibilite as pessoas se prepararem de maneira adequada? Por que não fazer isso? Por que não estabelecer que a mudança no programa das matérias tem que ter um limite proporcional em relação ao edital anterior? Afinal de contas, qual o motivo de a cada concurso, a cada edital, a comissão organizadora mudar tão radicalmente o programa destinado à seleção para aquele cargo? Será que toda vez existe uma mudança de posicionamento tão radical? Por que não estabelecer, então, esse tipo de restrição? Para que aquelas pessoas que objetivam conquistar um vago no serviço público tenham uma segurança jurídica de saber efetivamente se estão estudando para um concurso que vai acontecer e que quando esse concurso for publicado, as pessoas que forem aprovadas serão obrigatoriamente chamadas, decisões que os tribunais têm garantido, É obrigatório chamar os aprovados. Estabelecer que mesmo nos concursos com cadastro de reserva haverá um número mínimo de pessoas que serão garantidamente chamadas. Existem muitos elementos que podem ainda melhorar. Nós temos visto nos últimos meses a criação de algumas entidades não governamentais, algumas entidades sem fins lucrativos, associações de defesa dos interesses do Instituto do Concurso Público, como a ANPAC, como a ANDACOM, são entidades que visam proteger. Mas a verdade é que essas decisões, elas cabem ao Poder Legislativo, de legislar normas que obriguem o Poder Executivo a seguir determinados procedimentos. Então nós vemos a necessidade de haver parlamentares comprometidos com o Instituto do Concurso Público. Eu, Carlos André, professor de Direito Administrativo, autor de livros como Ética na Administração Pública, servidor público federal há 25 anos, conhecedor há bastante tempo sobre o mundo dos concursos públicos, nesta eleição de 2010, vou me candidatar ao cargo, mandato eletivo de deputado federal. Uma das bandeiras a qual defenderei é a evolução do Instituto do Concurso Público, com a solução dessas falhas pontuais e muitas outras que você pode me ajudar. Você, candidato, você, aluno interessado em participar em concursos públicos, pode me ajudar. Não apenas votando em mim, mas principalmente apresentando propostas, apresentando sugestões de como melhorar o Instituto do Concurso Público. Como parlamentar, com certeza defenderei a evolução, a isonomia e a garantia de que o concurso público será um direito que o cidadão terá para ter acesso aos cargos públicos. Você, candidato, você, eleitor, você tem condições de poder eleger representantes que possam defender os seus interesses. É isso que determina um mandato parlamentar. Estou me colocando à disposição para poder defender esses interesses. Mas não vou conseguir sem a sua ajuda, sem a sua sugestão, sem a sua proposta, sem a sua colaboração. Mais do que o seu voto, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você espalhe essa notícia entre todos os seus amigos, entre todos os seus concursandos, aqueles companheiros concursandos, aqueles que sabem que ainda existe muito a evoluir no que tange a concurso público. No site da nossa candidatura, você vai encontrar formas em que você pode colaborar. Através da distribuição de material de propaganda, através da indicação de amigos que também possam espalhar essa notícia. Precisamos fazer uma rede que defenda o interesse do concurso público. Ou ainda, você pode dar sugestões sobre como nós podemos ampliar a atuação e garantir que os novos representantes parlamentares da sociedade serão dignos
e legítimos representantes dos interesses daqueles que o elegem. Estou à disposição para juntos podemos conseguir virar a página, mudar um pouco a cara da política brasileira.